Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 34 do estudo de Espiritismo Básico. Nessa série de vídeos, a gente faz então a leitura do Livro dos Espíritos do início até o final. Nós estamos agora na questão 283 e nessa aula de hoje nós vamos até a questão 290. A gente sempre na abertura, a gente faz uma leitura do sinal verde. E essa leitura do sinal verde, junto com uma compreensão, elas acabam fazendo o que a gente chama de uma reforma íntima. Uma forma da gente compreender os pontos que temos que melhorar e colocar em prática isso no nosso dia a dia para uma vida melhor. Bom, vamos começar hoje, então, com a leitura do sinal verde na página com o título Presentes. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que a recebe. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como sejam um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém, com o seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Bom, uma leitura então pequena e rápida, né? Mas muito gostosa, prazerosa, né? Alguns conselhos aqui de André Luiz sobre o ato de dar presente. Então, o presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e o recebe, com certeza. Sempre é aconselhável escolher um presente de acordo com a pessoa, de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, né? Como seja um quadro ou alguma obra da natureza artística, né? Evite perguntar, você gostou, né? Você... E evite também, outro ponto que ele comenta, omita o valor, né? De forma alguma valorize, né? Olha, isso daí foi caro, hein? Olha, isso daí deu trabalho para conseguir também, né? Uma outra forma de valorar um determinado presente, né? Evite. Se você está dando de presente, do fundo do coração, não precisa valorizar, né? Simplesmente mostre que aquele presente é do fundo do seu coração. Depois de presentear alguém com o seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto. Do tipo, poxa, e aquela peça que eu te dei, hein? Que peça bonita, que bacana, onde é que você botou? Onde é que você colocou, né? Então, evitar, silenciar, né? Isso é o recomendável. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, né? Ou seja, pegou e deu de presente para alguém aquela peça, né? Talvez não tenha gostado e tem o direito de não gostar. A gente tem que compreender isso, né? E desapegar. Se você está dando um presente, você não pode estar apegado ao presente, né? Ou querer muito que a pessoa fique apegada ao seu presente.
Cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento de admiração da beleza, né? E formas de admiração de belezas diferentes também. Então precisamos compreender isso tudo e respeitar. E aí o que ele comenta aqui por último, olha, se a pessoa passou aquele seu presente para outra pessoa, né? Deu para o filho ou deu o presente para alguma outra pessoa, né? Felicitando outra criatura, não lance de forma alguma reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Ou seja, fique feliz, porque aquilo que você deu com amor agora vai com amor para outras pessoas. Então é sempre uma bênção, né? Quando a gente tem um presente que é replicado mais para outras pessoas ainda, né? E é isso. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter livros, né? Por exemplo, o Nosso Lar é um livro bom para isso, né? Você pegar o Nosso Lar, depois que você lê o Nosso Lar, você presentear alguém e ainda dizer para essa pessoa, olha, depois que você lê ele tudo. Depois que você lê, você passa para uma outra pessoa com muito carinho, para que a outra pessoa leia também. Então, é uma forma de você, mais do que divulgar a doutrina espírita, mas passar amor adiante. E aquilo ali vai como uma réplica de amor constante, atingindo aí uma quantidade inimaginável aí de pessoas e de lares que podem ser alcançadas, né? Então, é muito comum também a distribuição do livro como presente e, com muito carinho e amor, se deve aceitar que a pessoa, de repente, passou aquele presente para uma outra pessoa. Sempre coração puro, pessoal. Jamais, jamais pensamento ruim. Esse é o trabalho constante que temos que fazer. Já viemos falando isso nas últimas aulas todas, né? Sempre pensamento puro, de amor, de felicidade, né? Se você souber que deu o presente que eu te dei, você deu para uma outra pessoa, nossa, não tem problema nenhum. Puxa, ela vai adorar. Essa é a resposta. Ela vai adorar porque é um presente muito bacana. Ela vai gostar. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem a ela. Seja um livro, seja o que for, né? Vai ser muito bom para ela também. Esse é o pensamento puro, de amor, de felicidade, de alegria constante. Jamais raiva, ódio, inveja, ciúmes, né? Porque, deu o meu presente, ele não gostou, ele foi isso, ele foi aquilo, foi ingrato, foi isso. Não, não façam isso de forma alguma, né? Lembrem-se, pensamento vira palavras e tudo isso vira energia ao seu redor. Afeta quem está ouvindo, afeta o terceiro também que você está falando e volta para quem está falando e para quem está pensando mais forte ainda. Então, temos que trabalhar a positividade constantemente. Amor, pureza no coração, como Jesus tantas vezes falou, né? Que nós devemos nos assemelhar às crianças, com pureza no coração. Pureza no coração. Imagina uma situação dessa com uma criança. A criança sem apego nenhum diria, tudo bem, sem problema nenhum, não é? Deu de presente para o outro, que bom, vamos lá brincar com ele junto, vamos ver a pecinha onde ele colocou, né? E pronto, e seguimos a vida. Essa é a grande mensagem aqui que eu vejo aqui desse texto hoje, tá bom? Bom, vamos agora para a leitura, então, do Livro dos Espíritos. Nós paramos na questão 282. Nós lemos até 282. Lembrando que o Livro dos Espíritos são mais de 1000 perguntas, que Kardec fez as perguntas e recebeu as respostas dos Espíritos. Então vamos lá. Vamos agora para a questão 283. Se você não assistiu às anteriores, recomendo fortemente que depois você assista. Desde a aula 1, a gente fala sobre o que é o Espiritismo. A aula 2, a gente fala sobre Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Como fazer o Evangelho no Lar? Quais são as recomendações? Né? E depois a gente começa a leitura do Livro dos Espíritos sequencialmente, né? Desde a questão 1
até a questão 1075. 1057, se não me engano. Mas é mais de 1000 questões, tá? Mas é muita coisa. Mas nós vamos, aos pouquinhos, nós chegamos lá. Hoje nós vamos ler das 283 até a 290. Bora lá então. Questão 283. A questão 283, Kardec pergunta: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Resposta: não. Para os espíritos, tudo é patente. Sobretudo, para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem, muito bem, tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Essa foi a resposta dos espíritos. Eu só acrescentaria aquele comentário que os espíritos sempre fazem, né, de que, olha, quanto maior o grau do espírito, maior controle e maior poder ele tem para qualquer uma dessas ações. Tanto para se tornar invisível a outros seres inferiores, por exemplo, quanto também para enxergar tudo, né? Inclusive os pensamentos. Se é um pensamento dissimulado é um pensamento ali escondidinho, não um pensamento mau, mas na forma de um pensamento bom, mas com uma intenção ruim, né? Por trás, né? Então, os espíritos, quanto mais elevados, mais eles têm essa percepção e conseguem identificar a real intenção, às vezes, de um determinado espírito inferior. Às vezes fala uma coisa, mas a intenção real por trás é conseguir outra coisa. E os espíritos, quanto mais elevados, mais percepção a isso tem. Tá? Questão 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Resposta: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, os espíritos, principalmente os que estão ainda muito próximos à matéria, né, eles, quando desencarnam, eles levam o perispírito. E o perispírito ainda no formato da última encarnação. Então, dessa forma, você consegue facilmente distingui-los nos mundos espirituais, que já falamos anteriormente. Né? Quando a gente desencarna, a gente vai para níveis de vários mundos em planos de níveis diferentes. Né? Os espíritos mais elevados, níveis mais elevados, de mais paz, de mais harmonia, mais trabalho, mais elevação espiritual. E os níveis mais baixos são os níveis mais dolorosos, digamos assim. São níveis bem ruins que o espírito chega ainda a sofrer e gradativamente vai melhorando isso, como numa escada de evolução, como tem que ser. Essa foi a questão 284. Então, os espíritos mantêm a sua individualidade, né? Além de manter a individualidade da consciência, mas mantém também a visualização através do perispírito, de uma percepção mais fácil a todos os outros espíritos, utilizando-se do perispírito. Questão 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Resposta: perfeitamente. E assim de geração em geração. Essa foi a resposta. Pergunta A, dentro da questão 285.
como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem nos mundos espirituais? Resposta: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a todos os nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Então, é como se a nossa mente, né, quando a gente sai daqui do plano material, né, a nossa mente, ela expande, né? É como se a gente aqui na matéria, tudo que funciona é o que está aqui sendo permitido por esse corpo, por essa matéria. No mundo espiritual, a nossa consciência atinge um tamanho muito maior. E aí a gente tem a visão das vidas pretéritas, das vidas passadas, né? Das últimas reencarnações. A gente tem lembranças de amigos de outras encarnações, inclusive, de espíritos que nos acompanharam em várias reencarnações. Tudo isso a gente se lembra na vida espiritual. Depois, um pouco que a gente desencarna, a gente vai recordando gradativamente de toda essa consciência, né? E aí vamos nos lembrando, até o ponto que lembramos de tudo, né? Tanto de amigos quanto de inimigos, né? Será que alguém tem inimigo? Não, né? Acredito que não. Acho que a gente que está já na senda do espiritismo, que já compreende o nosso caminho, que já compreende que o que ficou no passado ficou, e como Jesus nos orienta, né? Perdoar os inimigos, não é? Assim como queremos que Deus nos perdoe pelos nossos erros. Então é assim que funciona. Por isso é incabível falarmos em inimigo. Quem fala que eu tenho inimigo eu ainda tenho inimigo. Pode ser que você tenha uma pessoa que não gosta de você, por alguma razão qualquer. E aí talvez uma meta sua trabalhar isso. Pelo menos ser carinhoso com essa pessoa, tratar bem, transmitir pensamentos bons constantemente. Dessa forma, você joga a luz. Você joga a luz sobre aquela pessoa, joga a luz sobre as duas pessoas, não é? Você e aquela pessoa, e vai corrigindo qualquer problema de passado. A próxima vez que você encontrar com essa pessoa, você vai ter uma recepção maravilhosa. Ela é uma pessoa que está em evolução. Esses são os pensamentos que tem que fazer. E aí, gradativamente, todas as dificuldades da vida a gente vai afastando. Mas jamais ficar pensando que, eu tenho um inimigo, eu tenho... Não. Dessa forma, se você ficar pensando isso, você vai formando cada vez mais uma inimizade ou uma vibração ruim em torno dos dois. Ok? Então, pensamento positivo é fundamental. Mais do que pensamento positivo, é uma mentalização aí, é um trabalho constante que temos que fazer de pensamento positivo no nosso consciente e uma mentalização do ambiente, da harmonia que se quer formar. Tá? Aqui no canal a gente tem também vídeos sobre isso, sobre mentalização positiva, positivismo espírita, né? Então inscreva-se, deixe seu like, inscreva-se e deixe seus comentários também, sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Prometo responder a todos. 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta: imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material.
Então, o que os espíritos estão falando aqui é que quando você se desprende, né, o ser, já vimos isso em outras respostas, o ser ainda está muito ainda perturbado, ainda muito ainda sem saber direito o que aconteceu. Mas nada é igual um ao outro. O mundo todo ele é gradual. Não existe isso e ponto final. Não. O que é para um pode ser que não seja igual para o outro. Depende do nível de elevação espiritual que cada um esteja. O espírito mais espiritualizado, ele se desprende do corpo com uma facilidade, com uma leveza, e muito provavelmente vai estar cercado de seus familiares. Existem casos em que os espíritos já, pessoas idosas, né, narram que sonhei com um parente, sonhei com outro parente, sonhei com isso, com aquilo. E cada vez mais isso vai acontecendo, né, na idade mais elevada. E, de repente, ela é retirada, então, ela é levada e provavelmente, nesse desencarne, ela é levada pelos seus parentes e acaba sendo muito mérito da pessoa, né, ser recebida por espíritos queridos que a estavam aguardando na finalização da sua encarnação. Então, é de um mérito muito grande. Não é qualquer espírito que consegue isso, né? E é isso, então. Então, tudo depende aqui do nível espiritual do ser. Tá bom? Vamos à questão agora 287. A questão 287 pergunta: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Resposta: a do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, ou seja, do espírito mal, do espírito que não foi bom na sua reencarnação, podemos entender dessa forma, né? Que não fez coisas boas, produtivas, que não se espiritualizou, não estudou, não procurou o caminho da senda de Jesus, né? É o que ele chama aqui de a do mal, né? Esse é recebido como um ser desprezível. Ou seja, ninguém procura ele, ele não vai ser recebido por outros espíritos, né, de sua família. Então, normalmente é um espírito que sai muito perturbado, né, e fica muito tempo perturbado até perceber os erros que cometeu cada vez mais gradativamente. Vai percebendo, vai perceber, e aí começa a fazer orações, e aí ele é levado para um local de assistência espiritual. Normalmente é assim, tá? Vemos muito isso no livro também Nosso Lar. Recomendo a todos aí. Questão 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Ou seja, que sentimento desperta? São espíritos impuros que já estão desencarnados, né? E de repente chega um outro espírito mau no meio deles, né? O que Kardec chama de espírito mau é só para a gente reforçar. Não existe um espírito bom e um espírito mau. Não existe isso. No Espiritismo, a gente considera um espírito em estado de mal. Ou seja, um espírito que fez uma má reencarnação. Ou um espírito que ainda não está elevado. É melhor entender assim como um estado de ser. E não como um ser. Um espírito mau. Não. Não existe. Existem espíritos que ainda não despertaram para a sua elevação, como nós já estudamos aí nas questões anteriores. Muito importante esse entendimento. Todos somos sombrinhas, todos nós. Não adianta querer chamar o irmãozinho de sombras, o outro de sombras. Temos que reconhecer, todos nós, perante Jesus, por exemplo, somos uma sombrinha ainda. E todos em evolução.
Bom, então o que ele chama aqui de espírito mau é um espírito ainda não desenvolvido, um espírito que está naquele terceiro nível, né? O nível ainda é muito involuído ainda, não é nem o intermediário, né? Ainda é um nível ainda de espíritos impuros, como ele chama aqui. Os maus, então a resposta, né? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um traficante entre seus iguais. Então, é muito aqui próximo com o que nós vemos na Terra, né? Na Terra, se você tem uma pessoa perdida, bebendo e se embriagando exageradamente, e de repente chega um outro que vai beber junto e que vai se embriagar, né? Os dois ficam felizes, né? Pela bebida, é verdade, pela companhia, porque pelo menos um pode debochar e implicar do outro, não é? Mas também por saber que tem mais um, mais dois, mais três, mais vários que estão ali juntos no mesmo nível. E essa percepção ali de tem mais gente aqui também os anima. Né? Da mesma forma que um traficante, quando chegam outros traficantes, ele fala: ah, bom, então não sou eu não estou sozinho. Ah, eu errei, mas eu não errei sozinho. Então, é muito por aí. Bom, 289. Nossos parentes e amigos costumam vir nos encontrar quando deixamos a Terra? Resposta: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos. O lhes virem ao encontro, dos que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Foi mais ou menos o que eu tinha comentado antes, né, pessoal, que o espírito elevado ele tem esse benefício, ele tem essa recompensa divina, né? Que os espíritos próximos a ele, né, podem receber esse mérito também de vir recebê-lo e conduzi-lo à espiritualidade mais elevada, passando pelos níveis mais baixos, né? Atravessando níveis baixos de umbral, que são ali a parte mais ruim dos níveis espirituais, né? Atravessando e indo para níveis conforme o brilho da energia, da vibração desse espírito, ele vai até o seu nível espiritual. Em alguns casos, precisa parar num local de atendimento, de preparo, de revigoração das forças, até ele totalmente voltar à sobriedade espiritual, ou seja, o ser, quando ele desencarna, ele fica meio ainda não totalmente desperto e gradativamente vai fazendo o seu acordar divino. E, ao contrário disso, o espírito negativo, o espírito com uma vibração ruim, o espírito que não fez um bom trabalho de sua reencarnação, ele é recebido por espíritos ruins também, e não é bom, né? É sempre rodeado desse tipo de espírito. Questão 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta: depende.
Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Bom, o que ele está falando não é porque não é necessariamente porque estamos encarnados numa mesma família, né, que nossos familiares vão lá no alto todos se encontrar. Pode ser, e muita das vezes isso acontece, das famílias estarem juntas. Mas, eventualmente, é muito comum você terem alguns dessa família num andarzinho mais alto e outros dessa família num andarzinho mais baixo um pouco. E, às vezes, nos planos diversos, né? Onde existem cidades num nível, cidades num outro nível, né? E nesses andarezinhos mais altos é permitido para os que estão aqui em cima, de vez em quando, descerem e visitarem os que estão no andar de baixo, fazendo seu estudo, seu trabalho, né? Tudo, em que tudo isso se baseia? A vibração do ser. Quem está numa vibração elevada sobe para o andar mais alto. Quem está numa vibração menos elevada no andar do meio. Quem está numa vibração muito ruim vai para o andar lá de baixo e assim por diante. Tá? Muito bem. Eu acho que explicamos a 290, né? E perfeito, pessoal. Hoje encerramos então o livro dos Espíritos aqui. Bom, a gente sempre deixa no finalzinho da aula alguns minutos para a gente falar sobre conceitos fundamentais do Espiritismo, né? E a última aula a gente falou sobre cada um tem que fazer o seu próprio aprendizado. Então, cada ser tem que fazer o seu próprio aprendizado. Ou seja, cada um tem o seu tempo e cada um, muitas vezes, cada um tem que fazer o seu aprendizado. Não adianta você ficar dizendo não vá por aí, não vá por aí, não vá por aí, né? Eu sei que às vezes é o papel do pai e da mãe fazer isso, né? E muitas vezes vai fazer e está certo em fazer, mas às vezes o ser diz assim, não, eu quero ir por ali, eu vou por ali. E nós temos que respeitar, no máximo fazer uma oração, pedir que ele seja acompanhado, né, no seu caminho, na sua jornada, seja lá qual for, uma jornada profissional, uma jornada de escolha de vida, seja lá qual for, mas, acima de tudo, temos que respeitar e entender, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo de aprendizado, cada um tem a sua forma de aprendizado e temos que respeitar. Pode ser que ele precise passar por aquilo e pode ser que nem seja ruim, como a gente fica pensando. Ah, vai por um caminho ruim. Não. Pode ser que dê tudo certo no caminho que ele escolheu e seja por onde esteja programado ele passar. Então temos que respeitar. Tá? Isso falamos na última aula. Na aula de hoje eu queria falar um pouquinho sobre reconhecer os próprios erros. É muito difícil, né? A gente que vive numa sociedade cada vez mais de competição, né? Apesar de que nos últimos anos a gente tem visto isso diminuir muito. A gente pega, às vezes, outro dia eu peguei um seriado antigo, daquelas séries antigas de televisão, né? E peguei uma série que era uma série chamada Star Trek, né? Mas podem pegar qualquer uma. Vocês vão ver como era antigamente a competição dos seres, a forma deles se comunicarem um com o outro, era uma forma exageradamente competitiva.
do tipo, eu sou melhor que você. Tenho certeza disso. Não vamos discutir para não brigar. Eu sou melhor que você. Constante isso, constante, né? E a gente sabe que hoje em dia não cabe mais. Hoje em dia é trabalho colaborativo. No dia a dia do trabalho, em casa, no lar. É o tempo inteiro. Você precisa de ajuda? Você quer alguma ajuda? Eu posso ajudar de alguma forma, né? E jamais crítica. Ah, você é ruim nisso, você é horrível nisso. Não. Cadê a inteligência afetiva que a gente tanto fala? Não é? A inteligência afetiva, aquela que é capaz de trazer harmonia a todos os que estão à sua volta, elogiando constantemente, elogiando, reconhecendo os próprios erros, ou seja, eu erro. Essa pessoa pode errar também. Estamos todos em um processo de contínua elevação. Estamos aprendendo. Somos como crianças em uma escola, uma grande escola, uma escola de níveis também. Se a gente prestar atenção, o nosso planetinha, ele tem níveis diferentes de ensino para cada um. Se você precisa de um aprendizado que é lá no outro país, você nasce lá. Se você precisa de um aprendizado nesse país, você nasce aqui. E assim por diante. E vamos fazendo as nossas lições de cabeça erguida, compreensão, mostrando a Deus que compreendemos que temos que passar por aquilo, mostrando que aprendemos como passar por aquilo, de cabeça erguida, e o de cabeça erguida que eu falo sempre. Não é orgulho de jeito nenhum, é acima de tudo compreensão, disciplina, fé em Deus e nada de choro, lamentação, tristeza, porque isso, reclamação, porque isso tudo só mostra a Deus que nós não estamos sabendo passar pelo que temos que passar. Não é? Então, o conhecimento de que isso aqui é transitório, tudo que está aqui é transitório. Daqui a pouquinho não estaremos aqui. Voltamos para o mundo espiritual, nos preparamos de novo para uma nova encarnação de novo. Né? Então, temos que ter essa certeza, essa calma, tranquilidade. Como disse Jesus no Evangelho de Tomé, né? Sejam passageiros, sejam transeuntes, né? Outra forma de falar. Sejam transeuntes, sejam passageiros, ou seja, percebam que isso daqui é passagem, que isso daqui é temporário, que isso daqui é um momento que estamos vivendo, um momento transitório. E essa transitoriedade tem que ser compreendida. Estamos todos em evolução, todos podemos errar. Por isso, hoje o 20 é sobre reconhecer os próprios erros. É muito importante que saibamos assumir os erros, rir, sorrir para os nossos erros. Olha, errei. Ah, errei. Puxa, errei de novo. Vamos corrigir isso aí. E vou fazer e vou corrigir. Não é? É assim que a gente tem que fazer, até para que a gente se perdoe. O auto-perdão é fundamental. E a melhor maneira de você se perdoar e perdoar os outros que estão junto contigo é essa percepção espírita de que estamos num mundo transitório. Essa percepção que Jesus nos dá também no Evangelho de Tomé, de que, olha, tudo é passageiro. Então, sedes passageiros, né? Tornem-se passageiros, transeuntes. Não significa largar tudo de lado e ficar ali na beirada do rio. Não, não é isso. Significa menos apego. Não se apegue à matéria. Daqui a pouquinho você está em outro local. Aprecie, e o aprecie a viagem significa aprecie fazendo todo o aprendizado que você puder. Tratando bem todo mundo ao longo do seu caminho, com amor, com carinho, como Jesus ensina, mas sem apegos e muito menos ego.
Então, eu acho que o 20 aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar o ego e perceber. Como é que a gente retira o ego? É perceber no dia a dia todas as vezes que nós estamos sendo egoístas. Todas as vezes que nós estamos pensando em nós mesmos. Na maioria das vezes, quando a gente não consegue reconhecer os erros, é ego. É o ego cobrindo e dizendo, não, não, você é perfeito, você não erra. E não existe isso. A gente tem que saber disso. Nós erramos sim, como todo mundo erra e é natural. Vamos nos ajudar para cada vez errarmos menos. E vamos juntos sempre. Apesar de sermos seres individuais, mas sabemos que temos que nos ajudar para todos subirmos. A elevação individual só se faz com a percepção do todo. Muito bem, pessoal. Na próxima aula vamos tentar falar de água fluidificada. Tá? Muito interessante também, um tema muito gostoso, para a gente saber o que é, como funciona e como é que a gente coloca a água fluidificada para beber e nos trazer bem, né? Para nos trazer bem para a saúde, para nosso corpo físico. Ok. Então, hoje encerramos aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos.